aqui para falar com vocês uma mensagem. Eu vou ser rápido, ligeiro e quero te pedir para recebe essa palavra. Tem alguém que quer ir além aí? Vou tirar o relógio para mim não olhar o tempo, para mim ficar livre. Amém. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 38. Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Está escrito assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e te tirar a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Feche teus olhos. Senhor, nós rendemos graças nessa noite e queremos pedir que Teu Espírito Santo nessa noite se mova com liberalidade. Papai, nós cremos na Tua presença nesse local de forma sobrenatural. Nós cremos que a nossa vida nunca mais será a mesma, porque nessa noite nós cremos que há uma palavra do céu sobre a nossa vida. Nós cremos nos céus abertos sobre esse local. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós nunca mais seremos o mesmo por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem sabe vai cantar comigo assim: necessário, necessário, o extraordinário é demais. Alguém conhece? Necessário, necessário, o extraordinário é demais. Gente, vocês não assistem desenho não? Cadê o Ed? Ed, você conhece ou não conhece? Ei, gente, tem que assistir desenho, gente. Essa é uma música que por muito tempo foi um tema, e talvez tenha sido um tema da nossa geração. Uma geração que só pensa muitas das vezes fazer aquilo que é necessário, e talvez ir além os custa muito. E esse tema, ir além, é um tema necessário para os nossos dias. É um tema onde nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo, sobre a ótica ao qual nós estamos fazendo, o quanto estamos nos entregando por aquilo que chamamos de evangelho, por aquilo que acreditamos que é a nossa regra de fé, de conduta. Quando eu converso com a maioria dos empresários aqui da igreja, e eu pergunto para ele qual é a sua maior dificuldade, e eles falam: olha, a maior dificuldade é encontrar pessoas que estão dispostas a trabalhar, pessoas que estão dispostas a ir além, pessoas que querem cumprir um compromisso. Então, uma das grandes dificuldades da nossa geração é pessoas que querem ou estão dispostas a fazer pelo menos o necessário. Fala aí para quem está do seu lado, da direita e da esquerda: ei, vá além. Não, mas agora fala com mais fé, sacode ele, fala: filho, vá além. E além, em um tempo onde a base muitas das vezes tem sido a mediocridade. Abaixa para mim o meu retorno aqui um pouquinho do fundo, por favor. Onde fazer além parece ser impossível, onde fazer mais do que foi pedido já não basta, onde nós queremos fazer o mínimo e receber o máximo. O que vale mesmo é entregar. Tem um ditado que fala assim: melhor feito do que perfeito. E ele não está errado, mas isso não pode ser a nossa máxima. É entregar independente da qualidade. Porque quando nós olhamos, está tão difícil achar alguém que quer ir além, alguém que está disposto a pagar um preço para fazer algo, para chegar em um local que ainda não chegou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus trazendo uma instrução que talvez você não compreende, quando Jesus fala assim: olha, se te obrigarem a andar 1 milha, anda a 2.
anda 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ei, anda mais 1. E esse texto está dentro do sermão de Jesus, o sermão da montanha, que começa no capítulo 5 e acaba no capítulo 7. O sermão da montanha é um dos sermões mais conhecidos de Jesus, onde fala do sermão das bem-aventuranças. O sermão que Jesus traz instrução sobre o começo e o fim. E é neste sermão que Jesus está dando uma aula de como viver em sociedade, de como viver em relação ao próximo. Uma aula de relacionamento social, uma aula de vida com o próximo. Eu não sei se você sabe, mas todos os povos que o Império Romano dominava naquele tempo, o Império Romano, ele dominava um povo, e após subjugar esse povo, o Império Romano introduzia as suas leis naquele povo, naquele país. E uma das leis que o Império Romano introduzia era da seguinte forma: qualquer soldado do Império Romano que estivesse em algum lugar passando e ele olhasse para alguém, ele poderia obrigar aquela pessoa a carregar o seu material bélico por 1 milha. Pastor, como assim? É injusto. Concordo, é verdade. E nesta lei, qualquer soldado romano poderia obrigar uma pessoa comum a carregar o seu material bélico por 1 quilômetro, por 1 milha. E se caso ele tivesse de caminhar 3 milhas, ele obrigava um a levar uma parte, outro a levar outra parte, até que se chegasse no destino que ele queria. Agora, preste atenção. No capítulo 5, Jesus reúne os seus discípulos, senta todos eles, começa a falar das bem-aventuranças, falar dos pobres, falar sobre aqueles que choram, falar sobre aqueles que procuram a felicidade. Mas logo após Jesus falar essas coisas, ele começa a falar: olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Agora ele está falando não somente das obrigações do homem para com Deus, mas ele está falando da obrigação do homem para com o homem. Porque se eu não consigo ser fiel a Deus que eu não vejo, como eu posso ser fiel ao meu irmão? Como que eu posso caminhar diante do meu irmão? Agora pense comigo, o que Jesus estava dizendo então? Jesus estava falando: olha, sabe aqueles soldados romanos? Isso. Aqueles soldados que subjugaram o nosso povo, esses mesmos. Sabe aqueles soldados que muitas das vezes açoitam o nosso povo nas praças? Esses mesmos. Esses que o povo judeu odeia, esses mesmos. Se eles te obrigar a andar 1 milha, vá além. Ande 2 milhas. Porque no dia em que você aprender a fazer isso, e além das expectativas, vocês vão começar a se parecer comigo. Jesus estava falando: ei, faça além do que é necessário. E é sobre isto. Fazer além do que as pessoas te pedem. Fazer além daquilo que talvez está no script. Jesus está dizendo: se vocês só fazem o que te pedem, vocês são servos inúteis. Pastor, você está pegando pesado a Bíblia. Lucas capítulo 17, verso 10 diz assim: assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque somente fazemos o que devíamos fazer. Você já pensou em experimentar ser alguém que anda 1 milha a mais? Ei, você pode ser um pai melhor que anda 1 milha a mais. Você pode ser um marido melhor que anda 1 milha a mais. Você pode ser uma esposa melhor que anda 1 milha a mais. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém recebendo essa palavra? Você pode ser um funcionário melhor que anda 1 milha a mais. Você pode ser alguém que faz além daquilo que te pediram. Porque no dia que você entender isso, no dia que você começar a praticar e ir além, você começa a modificar o ambiente profético. Você começa a fazer com que uma atmosfera profética seja manifestada, porque através da sua vida você está fazendo além.
Andar uma milha a mais, gente, não significa que você vai ter sucesso em tudo. Não significa que sempre as coisas vão dar certo. Não significa que sempre vai sair da forma que você pensou. Mas eu quero te dar alguns exemplos nessa noite de pessoas que decidiram ir além. Eu não sei se vocês lembram, talvez alguns vão lembrar, eu só vi pela televisão porque não é da minha época. Mas alguém lembra das Olimpíadas de 2004? Um corredor brasileiro de nome Vanderlei Cordeiro. Esse homem decidiu ir além das expectativas. Ele estava em primeiro lugar naquela corrida. Estava numa maratona, estava ali em primeiro lugar. Até que quando estava chegando perto da linha de chegada, eles iam entrar dentro do estádio, para que dentro desse estádio fosse a chegada. Logo antes, sai um homem do meio da multidão e agarra Vanderlei Cordeiro. E aí o segurança vem, tira, mas quem estava no segundo lugar passou a estar no primeiro. Quem estava no terceiro lugar passou a ser o segundo. E ele, que era o primeiro lugar, se torna agora o terceiro. Talvez você poderia pensar assim: ei, não vou parar de correr. E circunciso desse cara, atrapalhando o negócio. Talvez quando as coisas não saem do jeito que você quer, você chora, senta, esperneia. Mas Vanderlei não parou, não chorou, não desistiu. E aí no telão começa a mostrar que o primeiro corredor, ele entra no estádio. E quando ele entra no estádio, a torcida aplaude, porque está chegando o primeiro, porque tinha passado no telão tudo aquilo que tinha acontecido. E de repente entra o segundo colocado, e a torcida aplaude. Mas então, rapaz, Vanderlei decide entrar naquele estádio fazendo um aviãozinho. Eu só vi pela televisão, gente, não é da minha época. Ele decide entrar naquele estádio fazendo aviãozinho. Rapaz, era como se fosse um gol do Cruzeiro no final do campeonato. Uhul! Tá bom, gente, dessa parte do time pra lá. Mas quando ele entra no estádio fazendo aquele aviãozinho, a galera vai, a multidão, porque eles olharam para um homem que decidiu ir além. Para alguém que decidiu não parar, para alguém que falou: ei, não são as circunstâncias que vão me parar, eu vou continuar caminhando. E além não é estar sempre vencendo, querido, mas é estar sempre caminhando, é sempre indo em busca daquilo que é da parte de Deus. Quero te contar uma outra história de um homem muito conhecido, Martin Luther King. Pastor Batista, mais conhecido pelo seu sermão I Have a Dream, eu tenho um sonho. E esse homem pregou esse sermão incansavelmente. Ativista religioso, lutando pelas causas que ele acreditava. Viveu por aquela causa e morreu por aquilo que ele acreditava. Ele decidiu viver por algo e morrer por algo. E hoje nós olhamos para a história, e a história nos mostra um homem que marcou a sua história, porque decidiu não se acomodar enquanto a maioria estava lá acomodada, aceitando tudo que estava acontecendo. E ele falou: ei, eu não aceito, porque eu tenho um sonho, há um sonho no meu coração, e eu vou atrás desse sonho, porque eu sei que Deus é comigo. Vocês têm sonho aqui, gente? Então vão comigo, me ajuda a pregar nessa noite. Um outro exemplo, talvez mais conhecido para nós, professora Ellen de Abreu. Ela salvou 25 crianças e morreu queimada porque ela decidiu ir além.
quando um homem invade a sala, a classe de aula, ao qual ela era professora. E esse homem começa a atear fogo. Essa mulher poderia ter saído correndo, se safado. Essa mulher poderia ter não olhado para a circunstância e ter fugido dali. E talvez depois poderia justificar que ela fez e fez por causa da circunstância, por causa do medo. Mas a história conta diferente. Que essa mulher, ela entra em luta corporal com esse homem. E entrando em luta corporal com esse homem, ela conseguiu salvar 25 crianças. Mas ela morreu por causa dos ferimentos da queimadura. Preste atenção. O fracasso que você teve não define quem você é. A porta que se fechou não define quem você é. O prejuízo que você tomou não decide quem você é. As circunstâncias externas não definem quem você é. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Deus está dizendo: ei, assim como eu fui com tantos outros, assim serei com você. Apenas decida ir além, não pare. Tem gente que só faz o básico, gente. Tem gente que só entrega o básico. Ei, para de fazer o básico. Tem gente que chega no culto no mesmo horário, senta no mesmo local. A adoração dele é sempre contida, é sempre da mesma forma. Quando levanta a mão um pouquinho, levanta na linha da cintura, para que ninguém perceba. Quando as luzes estão apagadas, ele então levanta mais um pouquinho. A nossa adoração é contida, gente. Nossa expressão de louvor e gratidão a Deus é contida. Nós vivemos numa geração que quer entregar o básico e você acha que só de vir aqui está resolvido. Mas além de vir no culto, você precisa prestar um culto a Deus. Você precisa entrar nessa casa e falar: eu vim nessa noite para prestar um culto ao Senhor, e eu creio que os céus me encontrarão nessa noite. Aleluia! A Bíblia conta uma história, que Jesus um dia estava numa casa. Eu acredito que foi um dos primeiros GC que Jesus implantou. Jesus estava numa casa, Jesus estava talvez num culto, talvez num cenário como esse que nós estamos hoje. Mas naquele culto tudo era básico. A adoração era leve, mediana. O louvor era meio sem expressão. Até que entra uma mulher no negócio. Gente, quando as mulheres entram no negócio, você sabe, né? Até que uma mulher entra no negócio. Está lá em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 3. Eu quero ler com você. Hoje em café é bom demais. Marcos capítulo 14, a partir do verso 3, diz assim: estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio a mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem,
quanto quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua história. Estava todo mundo ali reunido, talvez numa noite como essa, talvez num local parecido como esse, talvez uma cena parecida como essa hoje. Pessoas estavam ali, mas não estavam entendendo que Yeshua HaMashiach estava na casa. Não entendia que Jesus estava no negócio. Estavam oferecendo um culto contido, levantando a mão meia altura. Glória a Deus não se ouvia naquele local. Aleluia de forma alguma. Rajada de língua estranha não se via. Parece que as pessoas não reconheciam que o Cristo se fazia presente, que o Cristo estava na casa. A gente vem para casa, mas a gente não acredita que Jesus está na casa. E aí chega uma mulher, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? E aquela mulher entra naquele local e fala: ei, eu não aceito isso. Se eles não reconhecem quem está na casa, eu reconheço. Se está todo mundo contido, eu não vou ficar. Se está todo mundo aí calado, eu não vou. Eu posso dar um glória a Deus. A gente é tão contido, gente, que talvez a gente ia chegar com aquele vidro de perfume, com aquele vaso de alabastro, nós ia pegar aquele negócio e nós ia chegar em Jesus e ia falar assim: ó, pinga uma gotinha, só uma gotinha, porque a nossa adoração é contida, a nossa entrega é parcial. Nós queremos experimentar tudo de Deus, mas não queremos entregar quase nada. Maior lucro com menor benefício. Nós não entendemos que um Deus que entregou tudo não se relaciona com pessoas que querem entregar parte. Não bate, essa equação não fecha. Alguns poderiam jogar só uma gotinha. E por quê? Por que nós precisamos ser tão contidos? Por que a nossa adoração não pode ser extravagante? Porque nós não reconhecemos quando Jesus está na casa. Porque nós não reconhecemos que o Pai está on, que o sinal está liberado. Nós entramos para esse local e falamos assim: olha, se o louvor não for bom hoje, o céu não se abre. Se o pastor não pregar bem, não vai rolar. Mas que dia que a gente entra por aquela porta e fala: eu não estou nem aí se o pastor prega bem, se o louvor é bom, eu sei que eu sei prestar o meu louvor e a minha adoração. A gente precisa entrar nessa casa, nessa expectativa. A gente é contido em participar. A Bíblia fala que aquela mulher, ela quebra o vaso de perfume. Ela não põe uma gotinha, ela não vira assim: ei, derrama o líquido e guarda o vaso, porque vou aproveitar de novo. Ela fala: ei, quebra tudo. Eu não tenho para onde voltar mais. Quebra tudo. Aquela mulher quebra tudo, se lança aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Meu Deus, que privilégio! Talvez isso seja muito para você na sua mente, porque você não consegue reconhecer quem é Jesus. Que privilégio enxugar os pés de Jesus. Mas de repente, no meio daquela cena, quebrou o vaso, está enxugando os pés de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, desde a hora que você chegou nessa casa, você não me adorou, você não louvou.
desde a hora que eu entrei nesse local, você não ora, você não adora. Mas aquela mulher falou: eu não vou ser igual à multidão, eu vou sair desse local. E aí, enquanto aquela mulher fazia isso, se levanta uma voz, acredito eu que um circunciso de Belial, alguém que não tinha tido um encontro com o Senhor e nem pretendia, alguém que estava com o coração mais que endurecido, porque uma voz grita: que desperdício. É essa voz que você tem ouvido quando você é contido na sua adoração. É essa voz que muitas das vezes tem gritado: você vai na igreja demais. Por que você é dizimista? Igreja é rica. Esse domingo precisa ir não, só fica aí, você tá doido? Bora. Partiu o futebol. É essa voz que tem gritado para você: é desperdício. E aí, sabe o que nós fazemos? Entregamos o básico diante dessa voz. Eu vou um domingo sim, e talvez o outro não. E se eu estiver bem, eu vou na igreja para adorar Jesus. Nós não desenvolvemos um relacionamento com Jesus. Falei isso aqui, gente. Deus não ama mais um filho do que o outro. Um pai não ama mais um filho do que o outro. Sabe qual é a diferença? Relacionamento, intimidade, tempo gasto com o Senhor. Entenda uma coisa: sempre que você decidir ir além das expectativas, alguém vai levantar para te acusar, alguém vai levantar para te criticar. Mas eu prefiro ser criticado do que ficar na mediocridade. Pastor, qual é o resultado de ir além? Vale a pena ir além? Vale. Eu quero ler para você um texto na versão Luciano Campos, atualizada e revisada de 2023. Lá está escrito assim: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, na Lagoinha Nacional, no dia 25 de junho de 2023, às 20h33, o nome dessa mulher será lembrado, porque ela decidiu ir além. E aí eu fico imaginando, quando a pessoa decide ir além, filho, os céus acham ela. E eu fico imaginando, gente, essa mulher, na minha teologia, essa mulher chegando no céu, e ela chegando no céu, e todo mundo olhando, falando: ó, foi ela que quebrou o vaso. É como se alguma vez alguém fez alguma coisa errada e todo mundo fica assim, ó. Esses dias eu tive uma experiência assim, mas eu não fiz nada de errado. Fiquem calmos. Terça-feira, o Senhor me impulsionou de uma forma muito forte, e eu decidi ir no culto Fé lá da Matriz. E meu carro estava estragado, meu carro não funcionava. Eu liguei para meu sobrinho e falei: cara, me leva, vamos junto, traz seu carro aqui, vamos enxertar o meu carro, porque eu creio que eu preciso estar naquele local. E quando eu estava naquele local, os céus me achou. E eu lembro que eu passava depois no corredor, no final do culto, as pessoas apontavam para mim e falavam:
como é bom ser alguém que decide ir além, ser alguém que decide sair da mediocridade e entregar tudo. Todas as vezes que você decidir ir além, alguém vai te criticar. Mas nós não estamos debaixo daqueles que retrocedem. Quando você decide ir além no trabalho, vamos lá, está no trabalho, decidiu ir além no trabalho, vão te dar um apelido muito conhecido. Você sabe do que eu estou falando. Ir além incomoda as pessoas, porque ir além te promove a entrar em locais que talvez você nunca acessou. Ir além modifica a atmosfera e o ambiente profético do local, porque quando nós decidimos ir além, o ambiente muda. Você já imaginou se todos nós entrássemos por essa casa com uma decisão de prestar um culto sobrenatural ao Senhor, que a nossa adoração não fosse mais contida, mas ela pudesse ser extravagante, não por causa do homem, mas por causa do Senhor. Se a gente pudesse se derramar diante dEle, mas nós estamos preocupando com aquilo que o outro vai pensar ao nosso respeito. Enquanto você fizer o que está todo mundo fazendo, está tudo bem. Enquanto você fizer o que está todo mundo fazendo, gente, fica em paz. Mas ajuda quem menos atrapalha. Enquanto você fizer mais do mesmo, vai obter os mesmos resultados. Pastor, por que a minha vida não caminha? Porque você continua fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Mas a minha proposta é virar para você que você pode ir além com o Senhor. Você pode experimentar e ter experiências com Deus que talvez ainda você nunca não viveu. Você pode ser uma pessoa que decide viver algo sobrenatural com o Senhor. Pega essa palavra. É melhor ser aquele que saiu do barco, andou nas águas e afundou, do que aquele que ficou dentro do barco. Prefiro ser aquele que contaram a história, olha, ele andou, mas ele afundou, do que aquele que ficou dentro do barco, que não teve coragem de ir além, de viver algo novo. Pastor, mas eu estou cansado. Levante sua mão. Quero profetizar sobre a sua vida. Você consegue andar mais. Ande mais uma milha. Pastor, estou cansado, vá além. Você consegue andar mais uma milha. Você consegue ir além. O Senhor é a tua força. Aqueles que confiam no Senhor não se cansarão, correrão e não se fadigarão, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Você consegue ir além, em nome de Jesus. Existe algo que todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma movimentação de Jesus, uma inclinação de Jesus para aqueles que decidiram fazer além daquilo que era o necessário. Em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 4, Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 4, diz assim: e correndo adiante, subiu a figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Zaqueu decidiu ir além, gente. A multidão estava ali, todo mundo do mesmo jeito.
A multidão talvez estava ali, todo mundo fazendo a mesma coisa, se aglomerando, porque esperava que Jesus iria passar naquele local. E talvez você pode pensar assim: pastor, mas olha que legal, Jesus ia passar, a galera se mobilizou, estava ali para ver Jesus passar, amém, mas era só mais do mesmo. Não seja mais do mesmo. E aí a Bíblia fala que Zaqueu, entendendo que Jesus ia passar, ele fala assim: ei, eu vou subir naquela árvore, porque eu subindo naquela árvore eu vou ver Jesus passar. E a Bíblia fala que Jesus ia passando. E quando Jesus ia passando, Jesus chegou naquele local e olhando para cima, olha para você ver, Jesus chega no local, olha para cima, vê Zaqueu, e aí Jesus não vira e fala assim: ei moço, desce daí. Já parou para pensar nisso? Jesus não vira e fala assim: ei, você que está na árvore, desce aí, hoje eu vou na sua casa, galinha caipira, frango com quiabo, cafezinho, pão de queijo, prepara. Mas sabe o que Jesus fala para ele? Preste atenção. Jesus fala assim: ei, Zaqueu. Pegou? Ele chama pelo nome. Aqueles que decidem ir além, o Senhor chama pelo nome. Ele fala assim: ei, Zaqueu. Talvez Zaqueu falou assim: epa, quem contou o meu nome para esse homem? Jesus conhece o coração daqueles que decidem ir além. E Jesus vira para ele e fala: desce, filho, desce, porque hoje eu vou ter na sua casa. E é interessante que você vai ver somente 2 vezes na palavra de Deus, Jesus está se movimentando para algum lugar ou para outro, e Jesus parar. E todas as 2 vezes são situações de pessoas que decidiram ir além da circunstância. Você vai ver a vez quando Zaqueu está ali, subiu na árvore, Jesus está indo e fala que Jesus parou, olhando para cima, viu e disse: desce depressa, porque hoje vou ter na sua casa. Uma outra passagem que também é muito importante, que fala de alguém que decidiu ir além, fala da mulher do fluxo de sangue. Uma multidão estava reunida, todo mundo estava apertando Jesus, de um lado, da direita para a esquerda, de um lado para o outro. E de repente, no meio daquela multidão, Jesus diz assim: ei, alguém me tocou. E os discípulos devem ter olhado e falado assim: é óbvio, né? Todo mundo está te apertando para lá, todo mundo te aperta para cá. Mas Jesus fala assim: ei, tem alguém no meio de nós, tem alguém aqui nessa noite que decidiu ir além. Tem alguém nesse lugar que decidiu ir além. E quando me tocou, de mim saiu virtude, de Jesus saiu poder. Tem a ver com o nosso coração, gente. E eu encerro essa mensagem falando para você: tem a ver com o seu coração. É o seu coração que determina até onde você vai. A gente precisa entender, sabe, que caminhar com Jesus não pode ser mais do mesmo. Talvez você olha para o Evangelho, você olha para Jesus e talvez você não há um entendimento no seu coração. Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Fique em paz, feche teus olhos, pode abaixar a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque nessa noite você reuniu nesse local uma multidão. Uma multidão que decidiu ir além nessa noite. Uma multidão que decidiu subir no ponto mais alto para poder contemplar a tua face.
Uma multidão, Senhor, que reconhece quem o Senhor é. E eu oro nessa noite por cada um, Pai. Peço ao Senhor que haja em nós temor, Pai. Derrama temor nos nossos corações, Jesus. Temor da Tua palavra. Para que nós não entramos nesse local e continuamos a viver uma vida dupla, Senhor. Mas que haja em nós um só desejo. O Senhor tem o nosso coração, Pai. Eu oro para que o Senhor continue testificando essa palavra sobre o coração de cada um. Porque se nessa noite você está aqui é porque Jesus te amou. Jesus te amou a tal ponto que te livrou de tanta cilada. Jesus te livrou de tanto laço de morte. Jesus te livrou de tanta cilada que foi lançada sobre a sua vida. E porque Ele te amou, Ele te manteve de pé, para que nessa noite você estivesse aqui. E nessa noite há um recado dos céus para você. Eu quero que você receba essa palavra. O Senhor está te chamando para ir além. O Senhor está falando para você: quebra o seu barquinho. Você não tem para onde voltar. O Senhor está dizendo para você: quebra as suas carroças. O Senhor está dizendo para você: não viva uma vida dupla. Entregue tudo para Jesus. Entregue a sua vida para Ele. O seu diploma, o seu trabalho. Entregue tudo nas mãos dEle. Senhor, eu sei que não é fácil. Talvez você está pensando assim: pastor, não é fácil. Eu quero sair, eu quero viver outras coisas. Mas eu quero te dizer: só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Não é o quanto você consegue juntar financeiramente, não é o quanto que você trabalha, mas a questão que vai contar é o que as pessoas vão dizer ao seu respeito. Eu oro para que as minhas filhas, para que a minha família diga: meu pai foi alguém que entregou tudo. Meu pai foi alguém que entregou tudo diante do Senhor. Foi alguém que decidiu ir além. Ei, não tem para onde voltar. Que o Senhor te dê força para tomar essa decisão.